Essa semana vai ser importante. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se mantém ou derruba a liminar concedida na sexta-feira pela ministra Rosa Weber. Rosa mandou suspender de uma tacada só as emendas do relator, o orçamento secreto e até o pagamento de tudo que havia sido combinado com os deputados. Complicado? Vamos começar de novo. A ministra Rosa Weber derrubou a ferramenta que permitia a Jair Bolsonaro ter apoio no Congresso Nacional. Pronto. É aquilo que deu ao Centrão a chave do cofre. Aquele jeito pelo qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, escolhe que deputado vai ter o direito de fazer uma obra ali na porta da casa dos seus eleitores. Em troca, Lira consegue o voto dos deputados nas decisões que interessam ao governo. Com a decisão de Rosa, o dinheiro que já foi prometido não pode ser pago. E novas promessas não podem ser feitas. Mas é uma decisão liminar. Agora, os 10 ministros do Supremo vão ter de decidir se a decisão permanece, se cai por inteiro, se cai parcialmente. O que está em jogo é se Bolsonaro vai continuar controlando o Congresso Nacional ou não. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia, assina lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Gente, Bolsonaro é um cara tão nocivo que um dos riscos que corremos é o de não perceber o tamanho da ameaça à democracia representada por um presidente da Câmara como Arthur Lira. Se não houvesse Bolsonaro, Lira por si só já seria uma ameaça gravíssima. E um dos riscos que corremos é o Congresso se acostumar e todos os próximos presidentes terem de lidar com o legislativo desse jeito. Aliás, alguns dos próximos presidentes da República podem até gostar disso. Porque, em essência, com Lira, um voto na Câmara se tornou uma mera decisão de futuro eleitoral pessoal de cada parlamentar. Ele vota, em troca, ganha uma purpurina ali para atrair eleitores. Deputado que quer se reeleger combina o jogo com o presidente da Câmara e pronto. Agora, Lira não aconteceu de repente. Nas últimas décadas, a maneira entre executivo e legislativo se relacionarem foi piorando, até chegarmos aqui. Para governar no Brasil, qualquer presidente da República precisa ter base grande no Congresso. No limite são necessários 308 dos 513 deputados e 49 dos 80 senadores. Não precisa fazer a conta. Esses números são 3/5 de cada uma das casas. Por quê? Porque a nossa Constituição é pesada. Para mexer na maior parte das políticas públicas, precisa mexer na Constituição. A discussão sobre por que a Assembleia Constituinte decidiu fazer isso, ela é longa. Envolve o fato de que se fez uma Constituição para um Brasil parlamentarista e a mesa só virou no final na direção do presidencialismo. Também havia medo de que um governo muito de direita, como a ditadura que estava acabando, virasse as costas para políticas sociais. Então decidiram travar o quanto dava. O resultado é esse. Um presidente precisa, para governar, de uma base grande. E a maneira como essa base é construída foi piorando com o passar do tempo. Antes de a gente ir para a história, vamos antes entender como viemos parar nesse buraco. É importante levarmos em conta que as regras do jogo são escolhas e que elas influenciam no resultado. Não há nada de natural na maneira como elegemos presidentes da República ou deputados federais. Nós escolhemos as regras dessas eleições. E a tendência geral das nossas regras no Brasil é elegermos deputados conservadores e presidentes progressistas. Isso pode parecer esquisito falar em meio ao governo Bolsonaro, mas a tendência geral é essa. Deixa então eu trazer aqui um conceito muito trabalhado por um cientista político chamado Sérgio Abranches. É um conceito fundamental para a gente entender a política brasileira. Cidades, quanto maiores são, mais cosmopolitas tendem a ser. Quanto menores, mais conservadoras. A maior parte da população brasileira vive em grandes cidades. Então vejam, Collor, 2 eleições de FHR, 2 de Lula, 2 de Dilma, Bolsonaro. Em 8 eleições presidenciais, elegemos 6 vezes pessoas progressistas e 2 vezes pessoas conservadoras. As câmaras, porém,
tendem a ficar cada vez mais e mais conservadoras. Por que essa diferença acontece? Quem elege um presidente é o Brasil todo, cada eleitor um voto. Mas as grandes cidades, onde vivem a maioria dos brasileiros, se fragmentam todas em pequenos conjuntos na hora de escolher os seus deputados federais. Então, como os votos vão para todo lado, cidades grandes elegem poucos deputados. Nas pequenas e médias cidades, os votos tendem a se concentrar num número menor de candidatos. Tem sempre aquele nome mais conhecido em quem toda cidade vota. O resultado concreto é esse. Pequenas e médias cidades elegem mais parlamentares do que as cidades grandes. E a Câmara vai ficando cada vez mais conservadora. Vamos então para outro cientista político, o Carlos Pereira. Uma das coisas que ele mais estuda é o custo de construir uma coalizão. Custo político, tá? Não é necessariamente dinheiro. Ao menos na maioria das vezes não é. Um presidente, quando vai montar a sua base, tem de tomar algumas decisões. Com quantos deputados quer contar na base? E quão próximos ideologicamente ele quer que esses deputados sejam? Uma base muito grande vai ter gente de todo tipo de ideologia. Uma base menor vai ser mais coerente ideologicamente. Por isso mesmo, quanto mais gente na base, mais difícil vai ser negociar. Claro, porque você vai trazendo para o barco gente que pensa cada vez mais diferente de você. E como esse custo é pago? De 3 formas: em ministérios, em cargos no Poder Executivo e em emendas parlamentares. Quando você dá um ministério, paga alto. Em compensação, traz muitos deputados de um grupo. No parlamentarismo é assim. Quando você dá para um partido, para um grupo político, um ministério, você está chamando aquela turma para governar junto. E esse pessoal, ele vai influenciar muito nas políticas públicas, claro. É por isso que esse pessoal vota junto do governo, porque ele faz parte do governo. Nos outros cargos, a importância é menor, mas também traz menos deputados. Agora, se você só oferece emendas, aí a negociação é mais difícil. Acaba sendo meio que de votação em votação no Congresso Nacional. Tudo isso, gente, tudo isso é legal, tá? Tudo isso faz parte do jogo em qualquer governo. É assim aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em Israel. É como democracia funciona. Você junta grupos que foram eleitos para governar junto. Se os grupos pensam parecido, é fácil. Se não pensam parecido, tem discussão o tempo todo. É mais difícil convencer. Como é que Fernando Henrique Cardoso governou? Primeiro, ele construiu uma base menor e dividiu muito o poder. Montou uma base entre o centro e a centro-direita, uma base sólida, onde não havia muita tensão ideológica. É claro que houve episódios, como o da compra de votos, de suborno mesmo de deputados, na emenda da reeleição. Ali foi festa. Mas durante boa parte do governo, a relação entre Executivo e Congresso era suave. No primeiro governo Lula, as duas decisões foram muito diferentes. Decidiu-se que não ia se compartilhar poder, o PT pegou a maioria dos ministérios e todas as pastas nobres. Também se deu pouco em cargos, queria um governo puro sangue. Agora, ao mesmo tempo, tomou-se a decisão de montar uma base parlamentar maior em número do que a de Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, o primeiro resultado é que era uma base muito heterogênea ideologicamente. Lula não conseguiria montar uma base de esquerda, claro que não. O FH, que como político de esquerda em toda a sua carreira estava ali no centro, compôs com centro e centro-direita, montou um governo liberal com políticas sociais. Para Lula, como para qualquer presidente que decida governar à esquerda, construir essa base é mesmo mais difícil. Vocês lembram? O Congresso tende a ser conservador. Agora, se a decisão é de não compartilhar poder e montar uma base grande, aí fica ainda mais difícil. Mas fizeram uma base muito ampla. Gente, ninguém gosta de lembrar, mas até Jair Bolsonaro era da base do governo Lula. E soltar emendas não era essa facilidade de hoje. Os controles eram mais rígidos. O resultado foi que o governo decidiu comprar com propina, subornando mesmo os deputados, pagando uma mesada. Foi um mensalão. Como foi denunciado, já no segundo governo Lula, o jogo mudou. O PT foi atrás do PMDB e dividiu o poder. Agora, nos últimos 2 anos do governo Lula, a coisa começou a piorar sensivelmente.
O presidente da Câmara foi um sujeito desastroso chamado Severino Cavalcante. Severino foi eleito porque o PT meteu os pés pelas mãos, quis impor um petista no comando da Câmara e sua própria base, que era infiel, se rebelou. Enquanto foi presidente, Severino passou a atravessar o colégio dos líderes, negociando direto deputado a deputado, isso mesmo, muitas vezes um a um. Até ali, todas as negociações grandes eram feitas pelos líderes das bancadas e o sistema era mais confiável. Para quem isso era ruim? Severino era um cara do baixo clero, ressentido. E esse esquema de negociação pelo líder de cada bancada deixava os deputados irrelevantes, aqueles que não conseguiam se criar no meio dos 500 e tantos, sempre muito mordidos. Com Severino, eles ganharam poder de pedir mais e mais. Aí veio Dilma Rousseff, que foi um desastre. Ela olhava para o Congresso meio que na base do "com esse bando de corrupto eu não ligo". Tudo certo, mas se ela não lida, alguém vai lidar. Dilma passava o serviço todo para o PMDB, que era do vice Michel Temer. E tudo funcionou meio redondo, meio capenga, enquanto o Brasil não estava em crise econômica, enquanto a Câmara era meio confiável. Aí um dia a Câmara veio a ser presidida por Eduardo Cunha e a crise econômica veio. Percebam, diferentemente do Severino, Cunha era inteligente e fazia esse jogo com maestria. Ele trabalhava para entregar o máximo aos deputados e ganhou fidelidade daquela Câmara, da maioria dela. O caminho que terminou no impeachment começou ali. Mas, em essência, o processo da relação executivo-legislativo foi degringolando. Foi ficando cada vez mais suja, cada vez mais dependente de toma lá da cá. O debate sobre políticas públicas foi desaparecendo e, ao final, chegamos a esse ponto. Um presidente da República que simplesmente entregou o orçamento da União para que o presidente da Câmara dos Deputados distribua como bem quiser em troca de aprovações no plenário. Não é assim que a coisa devia funcionar. Idealmente, um presidente montaria uma coalizão básica com partidos chaves de ideias parecidas, distribuiria ministérios para construir um governo com um projeto comum e daria outros cargos. As emendas poderiam entrar na negociação em alguns momentos chaves, como a necessidade de aprovar uma emenda constitucional mais delicada, algo assim. Pois é, só que escolhas foram sendo feitas. Começa lá atrás, na decisão de fazer uma constituição parlamentarista num regime que terminou presidencialista. Passa por esse nosso jeito de eleger deputados que dificulta para governos de esquerda montar suas bases. Inclui decisões com custo alto, como a de comprar o voto de parlamentares com uma mesada. O pagamento sistemático de propina para não precisar dividir espaço no governo. Aí veio o desastre que foi a eleição de Severino Cavalcante. Isso deixou fissuras muito importantes. As coisas vão acumulando, sabe? Quando a gente olha para o futuro, parte do que tem de ser reconstruído no Brasil é essa relação entre quem está no Congresso e quem está no Planalto. Tem muita peça para mexer. Numa delas, diminuir o número de partidos, o Brasil já mexeu. É mais fácil negociar quando há poucas siglas. Mas vamos mudar o jeito de eleger deputados para que a Câmara reflita melhor o que o Brasil é? As grandes cidades são pouco representadas por causa das regras do jogo que distorcem o parlamento. Agora, os deputados, eles não querem mexer nisso, não. No fim, o fundamental é que precisamos retomar um processo de montagem de governos de coalizão, dividindo o poder, ao invés de simplesmente comprar votos, seja com propina, seja com emendas. Um presidente não pode tudo. Ele tem de lidar com o poder legislativo, tem de negociar, tem de compartilhar poder. Sistemas democráticos incentivam esse compartilhamento justamente para que um percentual mais amplo da sociedade possa estar representado no governo. O sistema tem de permitir a um presidente que consiga montar um projeto de divisão de poder que tenha alguma consistência ideológica, que aponte para um rumo. Hoje, as regras do jogo político no Brasil, elas não permitem que isso aconteça. Some isso às decisões que foram sendo tomadas e chegamos aqui. Chegamos aqui, com uma democracia que está espatifada.